está mudando a estação que nós estamos vivendo. Por isso, Maurício, seja muito bem-vindo ao Núcleo de Pastores, é uma alegria poder receber você, parabéns pelo seu trabalho, e nós queremos que você possa ter aí seu tempo para comunicar aí as coisas novas que estão vindo. Deus abençoe. Amém. Graça e paz, irmãos. Estou muito feliz, muito honrado de estar aqui com vocês. Na minha cidade, eu sou aqui de Curitiba, a convite do Tiago Ferro, quero agradecer a oportunidade de poder estar hoje com a equipe lá da FAS, muito importante ministrar para os nossos conselheiros tutelares. Irmãos, como o coronel falou, nós precisamos muito das orações dos irmãos. A infância brasileira, a infância de uma nação é a alma dessa nação. É como uma semente preciosa que precisa ser protegida e guardada para dar frutos. E uma das nossas frentes, temos várias frentes, mas uma das coisas que nós percebemos no nosso país, e vocês que conversam com as famílias, estão nas comunidades de fé, sabem disso, é o problema da gravidez na adolescência. Nós estamos na Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, uma lei que foi instituída pelo presidente, foi sancionada pelo presidente logo no dia 3 de janeiro de 2019, a primeira lei sancionada. De cada 1.000 meninas brasileiras adolescentes, 68 engravidarão, é 50% acima da média mundial. Um país da OCDE, na média, é 20, nós somos 68. Todos os anos, no Brasil, nascem perto de 500 mil crianças, filhas de adolescentes. Uma criança cuidando de outra criança. As consequências físicas, emocionais, psicológicas, econômicas disso são impressionantes. A vulnerabilidade da infância brasileira aumenta exponencialmente. Uma menina como essa vai ter problema de evasão escolar, vai ter problemas de autoestima, está ligado com questões de suicídio, automutilação. Ela vai ganhar 30% a menos do que uma mulher que não engravidou na adolescência. Vai descaracterizar a questão da infância, da proteção, vai prejudicar a família ampliada. Uma série de questões. Corpos que não estão prontos para isso. E nós decidimos, então, nessa Semana Nacional, fazer algo que nunca foi feito no Brasil, e com muita coragem. Pela primeira vez, como política pública, dizer para o adolescente brasileiro: adolescência primeiro, gravidez depois. Espera um pouquinho. Lançamos uma campanha de retardo da iniciação sexual precoce. A gente está evitando o termo abstinência, porque é um termo que remete para o universo religioso. E nós queremos fundamentar a nossa campanha, estamos fundamentando a nossa campanha em evidências técnico-científicas. Nossa nota técnica do Ministério cita 41 estudos científicos que mostram, inclusive com experiências de políticas públicas de outros países que funcionaram e que reduziram o índice de gravidez, não só de gravidez. Se você não sabe, pastor, nós estamos tendo uma epidemia de sífilis no Brasil, entre jovens. Jovens de classe média, média alta, inclusive, ficando cegos. A AIDS não diminuiu. Em 10 anos de milhões de reais sendo investidos como políticas públicas, a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, não houve um retrocesso da AIDS no público jovem, do HIV. Doenças infecciosas aumentando, sífilis, alguma coisa precisava ser feita. E a nossa ministra teve a coragem de lançar essa campanha. Vocês imaginam a reação, né? Por quê? Porque nós fomos direto num dos pilares daqueles que trabalham pela destruição da família e da ordem social, que é a erotização da infância e a liberalização sexual dos adolescentes. Nós vivemos um problema gravíssimo disso no Brasil. É tão grave, não sei se você sabe, qualquer conjunção carnal com adolescentes, com uma pessoa menor que 14 anos no Brasil é estupro. E os casos estão se agravando tanto que hoje é menino de 13 engravidando menina de 11. Então eu não tenho nem como trabalhar qualquer possível punição para o agressor, porque ele também é uma criança.
Se nada for feito, nós vamos caminhar para uma diminuição da idade de criminalização da conjunção carnal, vai ser praticamente uma legalização da pedofilia. O Observatório Nacional da Família fala que a idade média de início da relação sexual no Brasil, nos meninos, está baixando para 12 anos, e as meninas para 13. Então lançamos essa campanha com uma grande reação da imprensa, porque mexe justamente com um dos pilares desse movimento, é uma batalha espiritual, irmãos, que está por trás disso tudo. É uma batalha pela vida, pelas mentes e corações de um povo. E eu tive que falar no Fantástico, Globo News, The Guardian da Inglaterra, chamou a atenção da imprensa internacional, entrevista para a France Press. Nós precisamos do cuidado e da cobertura da igreja. A batalha é maior do que os irmãos podem pensar. Tá? Então eu queria, ao mesmo tempo que a gente tem sofrido muita retaliação, eu quero agradecer também o apoio que temos recebido de muitas lideranças. O povo está amando, as famílias estão amando, temos milhares e milhares de compartilhamentos da internet, da nossa campanha. Conseguimos algo extraordinário, que é ter uma capilaridade, uma projeção fantástica, sem gastar R$1. Então, Deus transformou isso a nosso favor, as famílias estão refletindo, as pessoas estão pensando, isso está sendo debatido, nós vamos levar isso, essa é só uma primeira campanha, nós queremos transformar isso em política pública de fato, nós vamos contratar consultores, nós vamos pesquisar todas as experiências internacionais bem-sucedidas nessa área, nós vamos implantar pilotos em municípios, principalmente Norte e Nordeste, de altos índices de gravidez na adolescência, nós vamos sistematizar as experiências, vamos monitorar os indicadores de resultado e vamos alavancar isso para o nível nacional. Mas nós precisamos, é uma batalha espiritual, nós precisamos da sua intercessão. Essa é uma das nossas batalhas, irmãos. Eu aproveitei o convite do pastor Tiago e tive ontem uma reunião com uma equipe aqui de Curitiba. Nós vamos lançar um Observatório Nacional de Combate aos crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes. Nós estamos na frente de combate à pedofilia na internet. Os irmãos não têm noção, eu estou aprendendo muito nessa posição, do problema da pedofilia no Brasil. É uma atividade econômica, rentável. Hoje na Dark Web você pode pagar para ver um estupro de uma criança ao vivo. Esse é o nível do pecado. Parece que o pecado ele vai tomando diferentes... É a natureza humana, né? A doença, o pecado. Mas ele vai se especializando. Né? E nós estamos nessa frente também. Por isso que a nossa ministra tem que andar com seguranças. Porque ela é ameaçada de morte por esses grupos. E várias outras frentes. Precisamos da sua oração. O que está em jogo são mentes e corações. Queria passar para você o vídeo da nossa campanha antes da gente orar, e você pode repercutir isso nas suas mídias, conversar com seus adolescentes, conversar com jovens, pedir para as famílias conversarem. Nós queremos gerar uma ampla campanha de conscientização. A gente não está... a gente entende que isso é uma ampliação de direitos, nós não estamos indo contra, seria impossível até pelo marco legal e seria também uma irresponsabilidade, né? Nós dizermos que não devem ser feitos outros métodos contraceptivos que já estão à disposição da sociedade, mas a gente quer trazer de uma maneira inovadora esse componente a mais sobre uma reflexão. E nós temos buscado conhecer a alma do nosso adolescente, do adolescente brasileiro, da geração Z. Nós contratamos especialistas para pesquisar isso. Esse adolescente, ele na verdade, ele em certo sentido, ele é mais conservador que os seus pais, em alguns pontos. Porque ele quer estabilidade familiar e ele quer estabilidade financeira. Tudo que uma gravidez na adolescência ia destruir. E ele ouve das redes sociais, ele não ouve muito dos seus pais, mas ele ouve dos influenciadores digitais. Então nós vamos buscar influenciadores digitais que estejam conversando com esses adolescentes. Nós vamos fazer uma campanha via mídias sociais, que é da onde eles se nutrem, né, para poder de fato tocar no coração desse adolescente. E para nossa surpresa, muitos têm refletido e têm dito, sim, não, realmente, eu vou esperar. Eu quero que seja num momento muito especial para mim. Ainda não é o momento. Nós vamos vencer essa batalha, irmãos. Nós vamos juntos vencer essa batalha. Mas nós precisamos da sua oração. Passar o vídeo?
gravidez não combina com a adolescência e traz consequências para toda a vida. Informe-se, reflita, converse com sua família, planeje seu futuro e procure orientações em uma unidade de saúde. Adolescência primeiro, gravidez depois. O mote é tudo tem seu tempo, e muitas das meninas que engravidam, que têm conversado conosco, elas dizem, mas no fundo eu não queria. Não era o momento. É questão de pressão de grupo, é questão de bullying, as vulnerabilidades da família. Não é desconhecimento de métodos anticoncepcionais, muitas vezes é o único momento em que essa menina vai ser valorizada na vida. Então, pastores, conversem com as famílias, conversem com seus jovens, com seus adolescentes, valorizem, conscientizem, tragam uma reflexão à luz dos princípios bíblicos, mas também uma reflexão à luz dos seus planos de vida, dos planos de vida dos adolescentes, para que eles possam refletir, porque a realidade dentro das nossas igrejas não é muito diferente da realidade social como um todo. Nós temos um grande desafio, tá? Eu queria então agradecer a oportunidade e pedir para um dos senhores, não sei se pode ser o próprio pastor Marciano, ou enfim, fazer essa oração. Flávio, obrigado. Vamos colocar em pé, queridos. Maurício está com uma grande responsabilidade e, como ele falou, a batalha é muito grande. Mas, lembrando as palavras do Coronel Péricles, nós estamos aqui para levantar as mãos, para fortalecê-los no campo de batalha, e certamente eles serão vitoriosos, já são vitoriosos, em nome de Jesus. Amém? Estenda então sua mão para cá. Vamos orar pela vida do Maurício, orando por ele, estaremos orando por toda a equipe, pela ministra Damares, para que em nome de Jesus as nossas crianças sejam protegidas. Amém? Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esse ministério, por essa secretaria que foi criada para proteger os nossos adolescentes, as nossas crianças. Pai, obrigado por levantar o Maurício, Senhor, tão capacitado, tão apaixonado pelas crianças, pelos adolescentes, com um projeto maravilhoso. O Senhor o preparou no CAD para assumir esse momento, Senhor, dessa Secretaria Nacional. Obrigado pela sabedoria que o Senhor tem colocado na vida dele. Obrigado, Senhor, pela Pai, ousadia que o Senhor tem colocado na vida da ministra Damares e toda a sua equipe. Sabemos que, Pai, não estamos lutando contra pessoas, sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades de uma nação. Pai, por isso nós nos levantamos como homens e mulheres de Deus, e abençoamos a vida, Senhor, do Maurício, da sua equipe, abençoamos a ministra Damares, toda a sua equipe. Sabemos que será feito, Senhor, um excelente trabalho, e que ao final teremos um grande êxito, Senhor, e ver as nossas gerações, Senhor, sendo guardadas, sendo abençoadas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela nossa geração de crianças e de adolescentes, onde eles não conseguem chegar ainda. Guarda, Senhor, coloca os seus anjos, Pai, e que essa campanha, não só a campanha, mas tudo aquilo que eles intentarem fazer, sejam bem sucedidos, porque conhecem o Teu nome, e porque Te amam, Senhor. Pai, no nome de Jesus, guarda a família do Maurício, a sua esposa, os seus filhos, guarda a integridade física do seu filho, a saúde dele, e que, Pai, no nome de Jesus, a sabedoria do Senhor venha acompanhada com ele, Pai. Que a sabedoria de Deus, a Tua sabedoria, seja a companheira do Maurício em todas as suas decisões, em todas as suas palestras, em todas as suas entrevistas, e em tudo que ele fizer. Nós o abençoamos e continuaremos orando pelo Teu filho, porque sabemos que ele fará um grande e excelente trabalho, no nome de Jesus. Amém. Amém. Maurício, continua aqui, por favor. Eu gostaria de chamar, nós vamos orar pelas autoridades, nós vamos ter o nosso momento de oração, mas nesse momento eu queria chamar as autoridades presentes. O Coronel Péricles tinha um compromisso, precisou sair, mas eu gostaria de orar pelos que estão aqui. O Maurício já está aqui, secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente. Nós temos o nosso vice-prefeito, por favor,
Eduardo Pimentel, nós queremos orar por ele, oramos pelo nosso prefeito, pelas nossas secretarias. Quero também chamar o presidente da FAS, o Tiago Ferro, o bispo Tiago Ferro, que também está aqui, fazendo um excelente trabalho na nossa cidade, queridos. Excelente trabalho. A gente sabe que quando o trabalho não é bom, se falam muito. E quando o trabalho é bom, se fala um pouco. Mas nós temos que honrar quem trabalha bem. O deputado Gilson de Souza está aí. Precisou sair, ele tinha sessão. E o nosso comandante também, Coronel Pérez, precisou sair. Tem mais alguma autoridade entre nós? Algum secretário? O Fernando Klinger, por favor, que está aí, assessor direto do prefeito. E o Fernando Guedes também está aí, por favor, Fernando Guedes. Nós queremos orar, queridos. E vamos também estender as nossas mãos por esses homens. Eu gosto muito de uma parábola de Jotão. Não vou pregar, você conhece, já deve ter pregado sobre isso. A parábola de Jotão, só lembrando, fala que a videira não quis, a oliveira não quis, a figueira não quis. Daí o espinheiro falou assim, bom, já que as oliveiras e as figueiras não querem, deixa comigo que eu vou mandar fogo em toda essa floresta aí. Mas glória a Deus, que as figueiras estão se levantando, as videiras estão se levantando, as oliveiras estão se levantando, para que nós possamos colher o melhor do fruto desse trabalho, amém? Então estenda sua mão para cá. Primeiro nós queremos orar por eles, honrar as autoridades, pedir que o Senhor os guarde, pedir que o Senhor os levante, e pedir que saia o melhor suco da vida deles, saia o melhor resultado, a melhor produção, para que a nossa cidade, a nossa nação, o nosso estado, colha frutos excelentes das ações desses homens de Deus, amém? Estenda sua mão para cá, abra sua boca, vamos orar. Pai, muito obrigado. Nós queremos honrar as nossas autoridades, queremos honrar, Senhor, e honramos com a nossa oração, com a nossa bênção, Senhor, ministrando sobre eles. Pai, muito obrigado. Nós oramos, Senhor, pela vida do nosso secretário nacional, já fizemos isso. Abençoamos a vida, Senhor, do nosso vice-prefeito, Pai. Abençoando ele, abençoamos o prefeito. Senhor, abençoamos o fruto do seu trabalho, das suas mãos. Oh, Deus, que a tua sabedoria recaia sobre eles. Também, Senhor, abençoamos a vida do Tiago Ferro, do nosso bispo Tiago Ferro, presidente da FAS. Tem feito um excelente trabalho, mas é um trabalho difícil, duro, árduo, Senhor. Pai, cuidar de moradores de rua, cuidar de pessoas em vulnerabilidade. Senhor, dá sabedoria, levanta. Nós te louvamos pela vida do Tiago, Senhor, por tudo que ele tem feito naquela fundação. Senhor, abençoamos o nosso estado também através do Fernando Guedes, Pai, o Klinger na prefeitura. Senhor, nós oramos pelos nossos poderes, oramos, Pai, pelo nosso presidente, pelos nossos ministros. Senhor, abençoamos a nossa nação. Abençoamos para que a nossa nação veja que há homens e mulheres íntegros, homens e mulheres que te conhecem, homens e mulheres não só bem intencionados, mas cheios de integridade e honestidade. Pai, abençoamos a nossa nação e que através deles possamos colher frutos excelentes. Abençoamos os seus filhos, honramos as suas autoridades. Senhor, ministramos sobre as suas famílias, guarde a vida e a casa deles, a saúde deles, Pai, e que eles façam um excelente trabalho, não para promoção pessoal, mas em primeiro lugar para honrar o nome e engrandecer o nome daquele que está acima de todo nome, do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei e Senhor Jesus. Te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus, amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Queridos, agora nós vamos orar, como sempre fazemos, pelos nossos pedidos. Aquele que pode, nós temos o hábito de nos ajoelhar nas nossas reuniões. Se você pode, fique de joelhos. Se não, você pode se assentar ou ficar em pé mesmo. Mas nós vamos nos curvar e vamos orar ao nosso Deus, como sempre temos feito. A palavra de Deus diz que a oração do justo muito pode, quanto aos seus efeitos. Vai ser colocado ali no telão os motivos de oração. Nós vamos orar em primeiro lugar pelo Brasil, e pelas autoridades nós já oramos. Depois vamos orar pela unidade das igrejas e dos pastores, e vamos orar uns pelos outros também. Gostaria que nesse momento você começasse a levantar uma intercessão pelo nosso querido Brasil.
Ore agora, queridos, em nome de Jesus. Vamos orar pela nossa nação. Pai Santo, muito obrigado. Nós te agradecemos pela nossa nação, oramos pelo nosso Brasil. Estamos vendo, Pai, um surto de doença nas nações. Estamos vendo, Pai, essa manifestação de vírus, do coronavírus. E pedimos que o Senhor guarde o Brasil e tenha misericórdia dessas nações que já foram confirmadas, Senhor, essas doenças. Deus, nós oramos que o Senhor guarde o nosso presidente, guarde os nossos ministros, guarde, Senhor, a nossa nação, o nosso povo. Pai, em nome de Jesus, pedimos que a Tua palavra, Senhor, o Teu amor, o Teu favor, venha sobre a nossa nação. Livra-nos, Senhor, da corrupção, livra-nos de tudo aquilo que é letal à nossa nação, Senhor. Pai, mas nós abençoamos o Brasil, abençoamos, Senhor, os estados brasileiros, abençoamos os municípios, as prefeituras. Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Nós te pedimos, sê com o nosso Brasil, e que cada vez mais a Tua palavra seja levantada, para que, Senhor, os princípios cristãos, os princípios do Senhor, sejam impressos no coração de cada brasileiro, e que haja paz e haja felicidade na nossa nação. Nesse momento eu gostaria que você levantasse um clamor pela unidade das igrejas e pela unidade dos pastores. Abra sua boca. Não ore pela sua igreja nesse momento. Ore pela igreja de um outro irmão. Ore por um outro pastor. Levante um clamor por aquele que você sabe que não está aqui, que deveria estar, poderia estar. Levante um clamor por essa igreja. Levante um clamor pela nossa unidade. Em nome de Jesus, faça isso agora. Sim, Senhor Jesus, te agradecemos. Obrigado por aquilo que já conquistamos, Senhor, em Curitiba. Obrigado por aquilo que já conquistamos aqui no núcleo, nos outros conselhos da cidade. Pai, obrigado porque a atmosfera de Curitiba tem sido aberta, Pai, porque nos unimos, porque apesar das diferenças, nós nos amamos. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que essa unidade se fortaleça. Que essa unidade entre nós se fortaleça e cresça cada dia, cada mês, a cada reunião. Deus, abençoa os pastores, abençoamos cada igreja. Não só aquelas que estão aqui representadas, mas aquelas que ainda não estão. Pai, muito obrigado. Te louvamos por tudo aquilo que já conquistamos, mas queremos ir além. Queremos ir adiante. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos orar agora uns pelos outros. E nesse momento, orando uns pelos outros, eu tenho aqui vários pedidos de oração por enfermos. E eu gostaria de citar alguns nomes aqui, e que nós possamos orar. Queremos orar pelo Gilberto Aidan, que está hospitalizado com uma doença grave. Lembre-se desse nome, Gilberto Aidan. Queremos orar pela irmã Cleusa Piragini. Levante um clamor, ela é esposa do pastor Pascoal Piragini. Queremos orar também pelo pastor Paulo Sérgio, que teve algumas amputações de dedos. Queremos orar por essas pessoas, e eu gostaria que você fizesse isso agora, no nome de Jesus. Também orar pelo irmão Marcos Pacheco, que está entre nós. Levante um clamor, se você estiver perto dessas pessoas, ore por eles. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada irmão, cada irmã, cada pastor, cada amigo. Em primeiro lugar, oramos por esses enfermos, Pai. Que a Tua saúde, a Tua cura, o Teu poder venha sobre eles. Oramos, Pai, pela vida do Gilberto. Toca na vida dele, Pai, onde ele está ali, em nome de Jesus. Faz um milagre, Senhor, em nome de Jesus. Oramos pela irmã Cleusa também, Cleusa Piragini, esposa do pastor Pascoal. Senhor, toca sobre ela, em nome de Jesus, cumpre o Teu propósito. Oramos pelo Marcos Pacheco também, Senhor, abençoa o Teu filho. E também pelo Paulo Sérgio naquele hospital, o pastor Paulo Sérgio. Deus, toca nessas vidas, nós intercedemos, faz a Tua vontade. Nós abençoamos a vida deles, e abençoamos cada um dos nossos irmãos aqui também. Te louvamos, Senhor, obrigado pela amizade. Obrigado, te bendizemos no nome de Cristo
Jesus. Quem crê e concorda, diga amém. Levante e dê um abraço em quem está do seu lado. Faça isso com muita alegria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Valdemar. Amém, queridos. Você pode dar uma forte salva de palmas para Jesus? Se é para Ele, pode ser mais forte. Deus é bom. Quero convidar aqui o Marcos. Todos os cafés nós temos o Bruno, desculpa, nós temos os patrocinadores. Por favor, pode assentar. E nós já vamos entrar para um momento muito especial da palavra, mas ainda temos esse momento do patrocinador. Então eu quero convidar o Bruno para estar aqui à frente. Ele representa a Fábrica do Livro. Nós temos um stand ali fora. Todos foram presenteados. Se não foram, no final, passe buscar uma agenda, né, Bruno? Um bloquinho de anotação. E o Bruno vai falar sobre a Fábrica do Livro bem rapidamente. Nós temos um vídeo para passar, mas eu quero reforçar com os senhores e com as senhoras, pastores e pastoras que estão aqui, que a FAS, a Fundação Social de Curitiba, de Ação Social de Curitiba, ela está com 21 cursos profissionalizantes para seus membros de 14 anos em diante. Gente, preste atenção, gratuitamente. O pastor Flávio falou aqui da FAS a respeito de morador de rua, e é um grande desafio que a FAS tem em Curitiba, né? A Prefeitura Municipal tem em Curitiba, mas a FAS não é só cuidar de morador de rua. Então, procura depois o apóstolo Alexandre, vai estar ali atrás. Se você quer encaminhar o seu jovem, seu adolescente para um curso profissionalizante, nós temos tido lá, visto muita resposta positiva, as pessoas saem com um emprego garantido. Então, são 21 cursos, isso, né, presidente? Há 31 cursos, meu Deus, ampliou a porta aí. Com você, querido. Bom dia. Então, como ele falou, eu sou da Fábrica do Livro. É um projeto que a gente começou já no finalzinho do ano passado. E esse projeto ele vem de encontro a uma dificuldade que a gente encontrou no ramo editorial. Todo mundo, assim, todos os pastores que buscavam escrever um livro tinham muita dificuldade para fazer aquele texto, aquele documento que você gera no Word para converter isso em um livro, né? Então a gente desenvolveu uma página online onde você pode comprar o seu livro lá, conta com todos os serviços que você precisa, diagramação, assessoria editorial, para fazer a capa, e você pode imprimir isso em baixíssima tiragem. A partir de 4 unidades a gente já consegue fazer a impressão de um livro no padrão que você vê em livraria. Se você tiver dúvidas, a gente vai estar ali fora, a gente vai estar à disposição para mostrar os nossos materiais e tudo aquilo que a gente produz. Além disso, a gente trabalha com impressão de apostilas, com livro de capa dura, livreto, livrinhos devocionais pequenos. O vídeo vai mostrar um pouco melhor para vocês. Obrigado. Pode soltar. A Fábrica do Livro. Uma gráfica especializada na impressão de livros e materiais editoriais sob demanda. Com sede na capital paranaense, possuímos o maior parque gráfico do país. Contando com o que há de mais moderno no mercado, a Fábrica do Livro oferece soluções personalizadas para cada cliente, com impressões descomplicadas em pequenas e grandes tiragens, prazos rápidos e o melhor custo-benefício. Compre quando quiser, sem enfrentar trânsito ou incômodos climáticos, filas ou horários comerciais, e receba em casa. Na Fábrica do Livro você encontra produtos como livro, apostilas, livretos, manuais, revistas, catálogos, trabalhos acadêmicos e materiais de divulgação. Oferecemos também diversas opções de livros, como por exemplo, livros sem orelha, com orelha, capa dura, pocket ou com grampos, além de apostilas em preto e branco, coloridas e com capa dura. Contamos com produção em 3 turnos e com a logística preparada para entregar pedidos em curto espaço de tempo, priorizando a agilidade e os prazos determinados durante a compra. Somos a solução que você precisa em impressões em pequenas e grandes tiragens, agilidade na produção, com a máxima qualidade e o menor preço, utilizando para auxílio o editor online. Entregamos em todo o território nacional com balcões de retirada e frete grátis. Aproveite todas essas vantagens da Fábrica do Livro e tenha em mãos a excelência e o cuidado de nossos produtos. Entre em contato e saiba mais sobre os nossos serviços. Obrigado, Bruno. Então, procure o stand dele. Será uma honra recebê-los lá. Pastora Tânia, por favor. Estamos aqui.
Glória a Deus. Eu bem sei os planos que tenho para vós, planos de bem e não de mal, para dar o futuro que vocês esperam, diz o Senhor a todos nós. 2020 é um ano de bastante desafio e nós dependemos da bondade e da graça do nosso Deus e da promessa dele de que ele vai suprir todas as nossas necessidades. Esse é o momento que você contribui com o núcleo de pastores. Então, separe a tua oferta, a tua melhor oferta para esta manhã. Não, quando nós estamos na presença do Senhor, sempre nós sabemos que há um momento de ofertar. Então, este é o momento de ofertar. Estamos prestando um culto ao Senhor. Gostaria que você ficasse em pé. A tua contribuição é muito importante. E temos também as máquinas em nome do núcleo que você pode contribuir também, caso você não tenha o efetivo nas suas mãos agora. Amém? Segura na tua mão a tua oferta, vamos abençoar este momento em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor. Tu tens sido fiel com as nossas vidas, o Senhor tem sido fiel com os nossos rebanhos, o Senhor tem trazido a provisão para todos os ministérios aqui representados. Por isso, Senhor, nós queremos te agradecer. Separamos neste momento a nossa oferta, a nossa contribuição, Senhor, para o núcleo de pastores, onde, Senhor, sabemos que estes recursos são sempre muito bem aplicados. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque cremos nas tuas promessas. E as tuas promessas hoje para mim e para todos os meus queridos e queridas irmãs que aqui estão, é que, Senhor, o Senhor tem o melhor preparado para nós. Os teus planos e os teus projetos são melhores do que os nossos planos ou os nossos projetos. Por isso nós entregamos nas tuas mãos, Pai. E Senhor, cremos que o Senhor sempre fará o melhor. Porque escolhemos estar no centro da tua vontade. Abençoa os recursos agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode trazer a sua oferta. Se você quer passar o cartão também, pode passar o cartão. Amém? Ok. Queridos, essa manhã, como primeira reunião nossa de 2020, nós temos a alegria muito grande de receber um grande homem de Deus. E você não se mede um grande homem de Deus pelo tamanho, talvez, da sua igreja, ou pelo saldo bancário que ele tem, mas sim pela sua história. E o pastor Estevão Fernandes, eu conheci ele alguns anos atrás, através de um amigo. Estava em Castanhal ministrando, numa igreja, e ele falou, você tem que ouvir uma palavra. E aí, normalmente, quando as pessoas, eu ouço alguém falando algo bom, eu anoto, tanto um livro, até um filme, para você não ficar perdido, que filme eu vou assistir, eu já anoto. Palavras também, ministrações, alguém fala, olha, tal palavra, tal ministração me abençoou, eu falo, me dá o nome dela que eu vou anotar, em algum momento eu vou ler livros também. Eu lembro que, quando chegou na minha mão a mensagem, ele falou, do pastor Estevão Fernandes, da Paraíba. Eu falei assim, então eu vou anotar aí esse Paraíba aí, logo eu encontro ele. E eu anotei, e eu lembro que isso deve fazer uns 4 anos isso que aconteceu. Eu estava um dia fazendo a minha caminhada pela manhã, meu devocional, e eu coloquei a palavra para ouvir, e aquela palavra mexeu comigo. Eu ouvi naquele dia 4 vezes a mesma palavra. E o título da palavra era O Pastor que eu gostaria de ter. E eu comecei a chorar muito, debaixo daquela palavra, depois eu ouvi outras vezes. Há 2 anos atrás, o Estevão esteve em Curitiba, num evento nosso, Casa de Zadok, e quando ele veio, eu falei para o Luciano, vamos encomendar a palavra, o pastor que eu gostaria de ter. E eu falei, em algum momento,
Então vamos deixar passar aí o ano passado, ele estava com muita agenda, eu falei, eu quero lhe trazer novamente para falar conosco, os pastores do núcleo, né, de pastores, trazendo essa palavra para abençoar as nossas vidas. Talvez você já ouviu a palavra que ele vai ministrar hoje. Mas, como eu, só no primeiro dia eu ouvi 4 vezes, fora as outras vezes que eu já ouvi esta palavra. Mas cada vez que eu ouço essa palavra dele, ela mexe comigo. Cada vez que eu ouço essa palavra, eu sinto que eu preciso melhorar a cada dia mais como pastor. E eu queria convidar ele essa manhã, pastor Estevão Fernandes, por favor. Uma salva de palmas a Deus pela vida dele. Adilson, vem cá, Adilson. Vem orar pela vida do pastor Estevão. Ele vai se apresentar. Ontem, conversando com ele, o pastor Estevão, ele é 41 anos pastor da mesma igreja. Eu falei, que ele é pastor na mesma igreja, eu tenho de idade, só para você ter uma ideia. É verdade, não fica fazendo essa cara não, Anderson, porque eu sou novinho, tá? Eu tenho 41 anos de idade, o pastor é 41 anos pastor da mesma igreja. Que mesa você tem com uma pessoa dessa para você aprender e aprender e aprender? E essa manhã nós vamos ter aqui a graça de aprender com ele. A Dilson vai estar abençoando a sua vida. Amém. Te louvamos, Deus, porque o Senhor é poderoso e o Senhor fala conosco. E o Senhor fala usando os teus servos, ó Pai, aqueles a quem o Senhor levanta, Pai. E nessa manhã o Senhor tem levantado o teu servo, o pastor Estevão, Senhor, que será instrumento nas mãos do Senhor para ministrar nossos corações, nossas vidas, Senhor. Eu creio, a unção, a graça e o favor do Senhor serão abundantes. Nós queremos ter, ó Deus amado, corações, ó Deus, abertos, ouvidos sensíveis, para que o Senhor fale conosco, Senhor. E que essa palavra gere, Senhor Deus amado, ó Deus, uma revolução em nós. Sejamos nós, ó Deus amado, direcionados, sejamos nós, ó Deus amado, ó Deus, conduzidos, ó Deus, pelo caminho que o Senhor tem estabelecido para cada um, para cada ministério, Pai. Obrigado pela vida do pastor Estevão. Continua usando ele com graça, unção e poder para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Bom dia, amados. Bom dia, amados. Paz para todos. É uma alegria muito grande estar com vocês. Eu quero fazer só 3 pedidos antes de começar a falar. Porque, como você, também sou pastor, e algumas coisas são próprias de nós pastores. A primeira coisa nas nossas igrejas é que a gente gosta de, ao falar, que as ovelhas nos escutem. Nenhum pastor gosta de falar e ver sua ovelha, os seus ovelhos conversando, ou no WhatsApp, ou no celular. Todo pastor se incomoda. E às vezes é assim que a gente age diante de outros colegas. Então, seria bom talvez a gente se perceber como você gostaria de que as ovelhas se portassem cada domingo, quando você fala em nossas reuniões pastorais. Segundo, em geral, eu não vou mexer aqui no espaço físico, a gente não gosta muito de que as ovelhas fiquem lá atrás, a gente gosta da sinergia das ovelhas. Todo mundo, quanto mais junto, melhor. Isso é um princípio da física, sobretudo da física quântica. E é bom ver a igreja junta, orando. E geralmente nós pastores gostamos de ficar distantes um pouco uns dos outros. Mas fique no seu cantinho, não vou mexer com você não tem sentido. E terceiro, a gente gosta que as ovelhas respondam a gente. O amém da ovelha é um nutriente da nossa inspiração. O olhar da ovelha é um espelho da nossa mensagem. E a atenção da ovelha é uma tocha de oração que se acende durante a pregação. Eu gosto muito de pensar-me assim. Então eu gostaria de que a gente vivesse isso. Então eu vou novamente dar um bom dia, eu vou novamente dar a paz do Senhor, e eu gostaria de perceber que estamos numa sinergia espiritual, juntos, como colegas. Não é para ouvir outro colega, que a gente às vezes acha que nem precisa ouvir mais ninguém, mas cada um dá conta do seu mundo intelectual, espiritual, ou motivacional. Esse é um espaço de cada um. Mas que a gente viva esse momento como se nós ovelhas fôssemos. Bom dia para todos. Olha que coisa espontânea, linda demais.
Graça e paz para todos. Eu quero dizer da alegria de rever o meu amigo Valdir Sternegel ali. Quando eu entrei, foi a primeira pessoa que eu vi. Eu dei um cheiro no rosto dele e eu disse assim, ganhei o dia. É um homem admirado e admirável. Eu amo profundamente pelas suas lutas, suas bandeiras, sua reflexão. E veio um ex-ovelha minha, pastor de James, não sei onde ele está, se ainda está aqui. Fica em pé de James. Batizei em João Pessoa, recebi quando se converteu, consagrei o ministério e revê-lo em Curitiba, já há uns anos é uma alegria grande, uma honra, de saber que a gente gera filhos e filhos honram o nome da gente. Deus te abençoe de James. Que alegria. E desde ontem, com o pastor Marciano, uma figura, não é, fora da caixa. Fora da caixa. A sua história é desencaixada desde o início. E tive o prazer, o ano retrasado, estando em Curitiba, em sua casa, sempre ele recebido, está pregando aqui no Zadok, na Vans. Um abraço no pastor Subirá. Enfim, ver tantos colegas, eu sei, queridos e amados. Agora, vamos só conversar. Eu moro num lugar que é quente o ano todo. Eu disse ontem aqui, riram de mim, quando eu disse que João Pessoa, quando faz frio, faz 27 graus. É muito frio. Aí todo mundo bota casaco, bota, etc. Para curtir o frio, geralmente no mês de junho. Então, nesse friozinho gostoso de Curitiba, eu preferi não usar paletó. Porque quando eu tenho o direito de sentir um pouco de frio. Então, vocês desculpem se isso choca alguns pela informalidade, mas como eu vou embora amanhã, eu não posso perder a temperatura por conta da estética de ninguém. Fique bem à vontade. Deixa eu me apresentar um pouquinho para dar sentido a mim. Eu não vou pregar. Quem sou eu para pregar para você? Eu quero só compartilhar alguma coisa. Então, nisso eu posso, porque somos seres humanos, soldados do mesmo exército, e debaixo do só comandante, nosso general é Cristo. Eu sou natural do sertão da Paraíba, meus bisavós eram espanhóis, e meu pai era delegado de polícia, e minha mãe era filha de Maria. Quando meu pai se converteu, numa época difícil na Paraíba, a época de Frei Damião, meu pai foi o único homem na vida que teve coragem de dar voz de prisão a Frei Damião. Isso lhe custou a demissão da polícia e custou também, trouxe fome, perseguição para a família. Meu pai recém-convertido, aqui em São Paulo, quando houve um culto na cidade chamada Princesa Isabel, cidade bem pequenininha, uma vila na Paraíba, onde eu nasci. Depois cresceu muito. E quando o culto começou, uns vândalos vieram fanaticamente destruir tudo, porque eram os crentes naquela época hereges, e a ordem foi destruir, apedrejar. E meu pai, calado, ficou um mês de convertido, até que teve que reagir. E chegou o Frei Damião com uns 20 vândalos. O papai disse assim, olha, eu também sou crente, mas sou delegado. Se algum de vocês ousar fazer qualquer coisa contra a gente, o seu primeiro a ser preso. Foi coragem dele. E levantou a voz mesmo. Ele disse, não se atreva. Meu pai o faria mesmo, que era um homem corajoso. E quando o Frei Damião percebeu que seria verdade, recuou. No outro dia veio ao Recife conversar com autoridades, né, na época, tudo era muito manipulado e manipulável. Meu pai foi demitido por isso. Mas ainda mais se firmou no Evangelho. Então, eu fui dessa geração que, para ser crente, havia um preço a se pagar. Hoje, no mundo das negociações, das promoções, onde a gente espera o mais barato para comprar, muita gente tenta vender um evangelho sem preço. E claro que também fica sem o devido valor. Então, eu sou filho dessa geração. Com 17 anos, eu ia para a escola de cadetes do Exército aqui em Resende, que eu tinha uma vocação, eu tinha uma paixão pelas Forças Armadas. E Deus virou assim minha cabeça rapidamente, a partir de um retiro espiritual em Campina Grande. E eu fui, o ano seguinte, para o Seminário Batista no Recife, onde por 5 anos fiz teologia. Ainda era tempo de que seminários eram lugares internos. A gente mergulhava em muitas coisas. Não que tem que ser interno, mas foi um tempo para mim muito proveitoso.
E antes que eu acabasse meu curso, fui chamado para ser pastor de adolescentes da PIB, quer dizer, Primeira Igreja Batista de João Pessoa, na Paraíba. Fui ordenado muito novinho ao pastorado, com 20 anos de idade. Hoje eu tenho 64. E de adolescentes fui para ser pastor interino. Estou lá como pastor efetivo há exatos 41 anos. Uma paixão pelo Nordeste, uma paixão muito grande pela minha igreja, me fez de lá nunca sair. Muitos convites tive, muitos. Para a América várias vezes, convites oficiais da mão. E até saúdo o querido doutor Enéas, está aqui conosco, está ali, amigo do meu amigo pastor Aloísio, que mora em Nova York, onde estou sempre presente lá com eles. Mas Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, mas a paixão por João Pessoa, pela igreja sempre foi muito grande, muito mais pela igreja, depois pela cidade. Então eu vou aqui contar histórias. Ao chegar em João Pessoa, eu percebi, escute bem, sem ferir ninguém, isso é minha experiência, não a sua, que eu não sabia lidar com a alma humana. Eu era um pregador, tinha, modéstia à parte, um bom esquema homilético. Meus mestres foram os últimos de uma geração batista em extinção, ou já extinta, inclusive. Mas eu não conhecia a alma humana. Eu era pastor de gente e não de instituição. Eu fui ser um pastor batista, eu tenho compromisso com a estrutura batista, naquela época. Mas minhas ovelhas eram pessoas. Eu não sabia lidar, não sabia o que era uma projeção, o que era mágoa, decepção, frustração. Não sabia o que eram recalques, defesas do ego, malícias. Não sabia de nada que fosse dentro do ser humano, que o seminário me ensinou pouco sobre isso, ou quase nada. Então, eu fui estudar psicologia, ganhei uma bolsa e, por 4 anos, fiz psicologia. Me tornei psicólogo clínico, no tempo a igreja permitia, a igreja era menor, tinha 500 membros. Por 18 anos eu vivi entre a igreja e o consultório. E foi um tempo muito bom. Sempre gostei de pensar, então eu não sou um pastor que levanta sorriso, geralmente eu provoco lágrimas. Não que eu seja sádico ou cínico, apenas porque eu gosto de pensar, de fazer pensar. Por isso eu também fiz psicologia, filosofia e história. E sempre tive uma paixão muito grande pelo ser humano, como ser histórico, um cristão histórico. E, ultimamente, eu terminei o doutorado em Sociologia na área de religião, onde eu pensei a religião no mundo pós-moderno. Mas, minha vida, assim, eu sempre estudei porque gosto de estudar. E pastor, porque essa é a minha vocação. E então, aqui é um pastor, e nada mais. Agora, a psicologia me trouxe a ideia de que gerou essa mensagem. Eu estava fora do país, com saudade imensa da minha cidade, fui pregar para um pastor amigo meu, em Nova Jersey, pastor Aloísio, na sua posse. E eu pensei, o que é que eu vou pregar? E eu estava cansado desses sermões de posse de pastor, quase, a gente sabe, quase de cor. Texto de Timóteo, etc, etc, etc. Tudo é muito bom, só que eu não queria falar sobre isso. Então eu fiz um deslocamento a partir de 2 conceitos da psicologia e um da psicanálise. O primeiro do imaginário, onde você viaja no tempo, no espaço, no seu universo mental e se vê num lugar que não é seu, que não lhe pertence, mas que você, sem saber, também tem que estar ali, ainda que não se dê conta. E o outro de deslocamento, onde você sai de si para estar no mundo do outro. E ver o outro partir também de um mundo que pertence ao outro, não lhe pertence. Mas você precisa conhecer para lidar com as pessoas. Então eu comecei a pensar, se eu fosse ovelha, que pastor eu queria que me pastoreasse? Então eu viajei para o mundo das ovelhas. Por isso que eu comecei hoje assim. Eu queria fazer um convite comigo. Que você não se achasse menos importante, porque você é pastor, você é um bispo, você é um apóstolo, você é um líder, e você é um colega de ministério. Que você talvez se despojasse um pouco dessas coisas, se transportasse para o mundo das ovelhas.
abrir mão de tudo que nos é formal e que nos é legalmente colocado no ministério, mas para um outro mundo que não é nosso, o mundo das ovelhas. Por que eu fiz essa viagem? Porque eu fui ovelha por pouco tempo. Isso, eu nunca tive muito pastor, apenas um. Isso me fez muita falta na vida. Me converti 17 anos, 18 estava no seminário. Com 20 já era pastor, com 22 pastor titular de uma igreja. Então, eu sei o que é ser humano, mas ovelha. E comecei a perceber, com tristeza, de que se eu fosse ovelha, eu seria o pastor que eu não queria ter. Eu tinha tantas deficiências, que como é que eu seria pastoreado por um pastor a partir de mim mesmo? Eu entrei em crise. Eu já tenho essa altura uns 2.000 ovelhas, o meu rebanho de uma pessoa, Deus fez crescer muito. É uma igreja clássica, que é histórica, tem 105 anos. Mas também é uma igreja moderna na sua nova geração. Ela tem uma catedral, um templo central, tipicamente americano, e tem uns espaços, chamado espaço gospel, para 3.000 pessoas, totalmente pós-moderno. Então eu pastoreio gerações de adultos e também um universo enorme de jovens. Esse caminho que eu encontrei para lidar com 2 mundos, você tem que dividi-los ou estigmatizá-los. Como é que eu me coloquei no lugar deles? Meus sermões, minhas posturas, meu cotidiano, minha mente, meus gestos. Comecei a sentir falta de um pastor. Então essa reflexão é para mim primeiramente. E se lhe servir, eu vou me sentir feliz. Se não, Deus nos abençoe e a gente se vê na eternidade. Pelo menos, com certeza, essa nós temos. Eu queria que a gente lesse juntos 1 Pedro 5, de 1 a 4. Você tem na sua tela. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, e testemunho das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós. Olha que palavra linda, apacentai. Isso é mais que presidir. Tendo cuidado dele, do rebanho, não por força, mas voluntariamente, nem por toda ganância, mas com ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Sabe, esse texto mexeu comigo, e muito. Como antes nunca tinha mexido. Para me fazer lembrar algumas coisas que eu estava me esquecendo. Primeiro, de conjugar para mim o verbo apacentar. E isso era uma coisa muito forte. O que é cuidar de alguém? Então me vi como ovelha e me perguntei, eu estou sendo cuidado nesse rebanho? Que pastor eu queria para cuidar de mim? Entendam que uma das demandas mais fortes do ser humano, da alma humana, é de cuidado. Mas essa demanda, ela é intrinsecamente parte da natureza dependente humana. Desde a queda, por toda a nossa história. Há esposas que precisam muito mais de cuidado do que de sexo, do que de feira, do que de imóveis, do que de roupas. Maridos igualmente, de cuidado. Homens, às vezes, aparentemente embrutecidos, ríspidos, duros, mas por dentro, seres clamando por toques de cuidado. Há filhos que precisam de um pai que cuide deles, e não que pague seus carnês, suas pensões e dê suas mesadas. Como há ovelhas, que precisam mais do que sermões bonitos, elaborados, precisam de cuidado. E se eu fosse ovelha do meu rebanho, eu não me sentiria bem cuidado naquela época. Vivi lutos, vivi crises, vivi tensões. E muitos passam por isso. E eu não estava sabendo cuidar. Também me lembrou esse texto de que a força humana
é uma expressão muito mais de domínio, de jugo, do que de afeto, de carinho. E que às vezes eu impunha algo meu para o rebanho, porque esqueci que o rebanho não era meu, era do Senhor. Diz o mesmo Pedro, como herança do Senhor. Então eu tinha que me lembrar que eu cuidava do que não era meu. Era uma dupla responsabilidade, de quem esperava de mim algo, mas algo que não me pertencia. E nós sabemos que a coisa pior para a gente é quando um amigo nosso viaja e diz assim, olha para a minha casa, eu estou viajando. Ligue para minha esposa, para meus filhos, eu estou no meu carro. Tudo fica redobrado de tensão, quando você tem sob seus cuidados o que não lhe pertence. Imagine os que pertencem ao Senhor. Então eu comecei a construir um mundo com perguntas, que eu vou tentar responder para você, mas entendam, eram minhas perguntas. Se eu fosse ovelha, que pastor Estevão gostaria de ter? A primeira coisa, eu queria ter um pastor que me inspirasse espiritualidade focada numa íntima comunhão com Deus. Veja bem, o mundo das ovelhas não é o nosso mundo. Nosso mundo é muito, por horas, institucionalizado, por horas, vaidosamente construído, sob tensões constantes. Mas as ovelhas não. A ovelha tem dentro de si uma coisa muito estranha para nós. Ela nos vê, ela nos vê, ou nos veem elas, como homens de Deus, como inspiradores para Deus. Por mais que você diga assim, eu sou humano, eu tenho defeitos, eu não sou perfeito, eu sou igual a vocês. Esse discurso nosso é verdadeiro e é repetido, mas não é assim que as ovelhas nos veem. Elas não veem diferentes. Tanto é que algumas falas nossas, elas não entendem, porque não é assim que nos viam. Elas nos veem como pessoas que conduzem para Deus numa relação de comunhão, de intimidade, de proximidade. Que imaginam elas que nós oramos muito, que nós gastamos horas e horas com Deus. Tanto é que quando nós falamos, elas pensam assim, Deus vai me falar nessa manhã. E às vezes, na minha vida, eu gastava algum tempo construindo com ovelhas relações mais fortuitas, mais socialmente corretas. Mas eu descobri que eu, Estevão, queria um pastor que me levasse para mais perto de Deus. Como eu descobri isso? Quando a minha igreja não cuida de oração, como a gente orou aqui, eu disse a uma senhora perto de mim, irmã, ore por mim. E coloquei minhas mãos. Ela começou a chorar e a tremer. Tremer mesmo. Olha como ela começou a oração. Deus, como é que eu vou orar pelo meu pastor? Como saberei fazer isso? Aí eu disse assim no ouvido dela, ore como alguém igual a você. Ela respondeu, mas eu não consigo, porque não lhe vejo assim. Eu queria um pastor que fosse focado, sendo humano, de paletó, terno, gravata, jeans, tênis ou cromo alemão, não importa. Mas que fosse focado, literalmente, em valores espirituais para a minha vida. Um desapego grande às paixões carnais. Às vezes, a gente flagra alguns colegas nossos, e isso digo com muito cuidado e muito amor, com conversas obscenas, brincadeiras de duplo sentido, e que passam para as ovelhas um homem despreparado para o que elas entendem ser a imagem de um pastor. E ainda que a gente veja isso como natural, não é assim que elas nos veem. Eu queria um pastor que fosse literalmente, e eu não era, nada disso eu era, a encarnação para as ovelhas da graça e da compaixão de Deus. Eu excluí gente de assembleia, em assembleia, que não merecia ser excluída. Eu afastei de ministérios pessoas que não deviam ser afastadas. Eu tirei da minha frente pessoas que poderiam estar comigo.
Porque em hora de crises me faltou um toque mais da graça. Ou era como eu queria, como eu pensava, ou não servia para estar ali. Mas eu descobri ao longo da vida, em 40 anos de pastorado, aqui eu tinha 35 de pastor mais ou menos, de que nada na igreja, para uma ovelha, supre mais do que o abraço do pastor. A graça de Deus que extravasa do toque e do abraço pastoral. E sabe quando nasceu essa minha crise? Com uma irmã chamada Isaura Gama, que está na glória, eu posso falar sobre isso. E em vida ela me autorizou. Me deixou triste e confuso num domingo. Quando saiu, ela passou, um domingo eu faltei à igreja, outro domingo eu faltei à igreja, viajando, e senti a falta dela, eu fui à sua casa. Olha o que ela disse a mim, pastor Estevão, eu não vou à igreja para ouvir seus sermões, porque eu não entendo nada que o senhor diz. Assim, não gosto deles. O senhor fala muito difícil e muito ligeiro. No difícil eu não entendo, no ligeiro eu não escuto. Aí eu disse, então por que vai à igreja? Ela disse, eu vou somente pelo seu abraço. O seu abraço, depois do culto, para mim, é o seu melhor sermão. Eu só preciso dele. Como o senhor, 2 domingos sem ir, eu não fui mais pensando que o senhor não estava. Eu volto sem sermão, porque eu volto sem o seu abraço. Irmãos amados, que pastor eu queria ter? Sabe o que eu descobri? Que minha alma de ser humano, ainda que pastor, mas minha alma humana, precisava de abraços. Eu não os tinha. Que eu era um pastor que não abraçava tanto. Que eu aprendi nos seminários, tenha cuidado. Tenha cuidado. Olha a postura pastoral. Uma postura de distanciamento, de defesas desnecessárias. Porque o afeto, quando é verdadeiro, ele fala por si mesmo. E o gesto malicioso ou maldoso nem sai da gente, mas já diz muito que a gente é, já denuncia a gente. Um olhar errado denuncia, e o olhar correto atrai. Eu pergunto a você, já pensou você? Quantos domingos na sua igreja tem gente que quer menos lhe ouvir e mais está perto de você? E hoje a gente está criando hábitos de pastores que falam nos púlpitos e saem pelos fundos, que se incomodam com a presença de suas ovelhas, como se o cheiro delas fizesse mal, ou estar com elas fizesse menor do que quem você é. Ser pastor é estar para os outros. Ser pastor é ser graça de Deus para quem está no rebanho da gente. E isso eu estava devendo ao meu rebanho. Apacentai o rebanho de Deus. Eu tenho quase 5.000 livros. E eu misturo entre as teologias que eu entendo serem importantes, os livros de hermenêutica, os comentários, a psicologia, a filosofia, a história, e mais recentemente a sociologia contemporânea. E às vezes eu olho para tudo aquilo ali, sinto falta de alguém, que não sabe o que eu tenho, não sabe o que eu leio, mas sente falta do meu abraço. E os meus livros não são, não pastoreio a igreja. Quem pastoreia a igreja é a gente, é a alma da gente, é o valor da gente, é o quanto de Deus vem na expressão do ser da gente. Eu entrei em crise, irmãos, essa era a minha crise. Segundo, eu queria ser um pastor, eu queria ter um pastor que me inspirasse uma vida de santidade. Domingo eu falei à minha igreja, era um culto com muita gente, de que alguns termos, eu não sei porquê, vão sendo excluídos dos nossos sermões. E quando um termo é excluído, é porque a realidade está indo embora. Porque as palavras são formas de você verbalizar realidades. Ou no contexto da existência, com parte da essência de quem somos. E nesse mundo de iniquidade, nesse mundo de promiscuidade, nesse mundo de relativismo, nesse mundo extremamente promíscuo,
banal, secularizado em todos os sentidos. Falar sobre santidade é falar sobre algo estranho. Por isso que o livro Subirá fez tanto sucesso sobre santidade. Porque trouxe à tona um termo que estava se distanciando da gente. Convite a ler sobre isso. Mas eu não queria nada piegas, não preciso disso. Eu queria um pastor que me orientasse sobre Deus mesmo. Como é que Deus quer que eu seja? Você disse a mim, isso não está certo, isso entristece a Deus. Vamos orar sobre isso. Comigo se ajoelhasse. Me inspirasse a viver olhando mais para cima do que simplesmente para as tentações daqui, no sentido do que eu estou falando, que vocês entendem. Eu percebi que eu não era muito assim. Eu queria ouvir depois do culto se gostaram do meu sermão. Mas muitas coisas eu sabia que se me conhecessem, iriam rejeitá-los. Que valores regem a minha vida? Para que eu inspirasse quem escuta e acompanha a minha vida. Então eu queria ser ovelha de um pastor que me inspirasse em santidade o tempo todo. Integridade. Vocês sabem que uma das marcas do mundo contemporâneo, sabe, é essa bipolaridade da existência. Não fala a coisa patológica, fala do mundo fragmentado, do mundo dividido, do mundo que não sabe quem é porque perdeu-se, em termos de integridade, do mundo literalmente partido. Olha só, queridos, eu queria que nunca uma ovelha minha, se eu fosse, ou nunca um pastor meu, se eu fosse ovelha, dizer para mim uma coisa que não fosse verdade, prometer algo que não fosse cumprir comigo. Que eu dissesse assim, aquele meu pastor é um homem de verdade, que é um homem por inteiro. Entre o púlpito e os corredores da vida, não há nenhuma separação. E quando eu percebia que não era sempre assim, eu entrava em crise. Quantas vezes eu fui para a igreja pregar e fui mal com minha esposa. E 90% da minha mensagem são minhas viagens sobre família. Mas eu tinha em mim alguma coisa estranha. Eu tinha um orgulho de mim muito grande. Um misto entre a formação nordestina e o ego masculino que quer se impor culturalmente. E eu me lembro como nunca da principal crise da minha vida pastoral, me permitam me abrir para vocês. Foi quando um sábado à noite, eu não sei porquê, não me lembro qual foi a razão, eu e minha esposa discutimos. Nós temos 40 anos de casado e ela é uma mulher muito santa, muito íntegra, muito mais santa do que eu. Eu fui dormir chateado com ela. Meu orgulho me fez virar-me de lado e nem dar boa noite. No domingo de manhã, ela, por pirraça, não acordou. E eu, por orgulho também, não acordei, me levantei. Eu me lembrei que era domingo. Eu tinha que ir para a igreja. E fui para a igreja. Fiz meu café sozinho, chateado, peguei o carro e fui para o culto. Quando cheguei na igreja, minha igreja, nessa manhã, a parte mais tradicional, mais formal, comecei a ver homens chegando de roupa escura, cinza azul marinho. E eu perguntei assim, o que é que vai haver na igreja hoje aqui? Aí me disse assim, um deles, pastor, esqueceu, é a ceia do Senhor. Era o primeiro domingo do mês. E na minha igreja, no dia da ceia, a gente ia mais formal. Ceia do Senhor, e eu pensei, e agora? Estou frito. O que é que vou fazer? Eu chateado, não dormi, saí de casa, não falei com a minha esposa, nem olhei para ela, não a perdoei, nem pedi perdão, simplesmente fui para o culto, como quem vai assinar ponto, fazer o seu trabalho semanal. Quando o culto começou, chegou a hora de celebrar a ceia, eu entrei em crise profunda. Crise profunda. Profunda. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E pedi para o diácono, dirigente, fosse estendendo o culto enquanto eu orava. E a Jaína, e cantor cristão, Batista adora cantor cristão, não tem mais o que cantar. Não tem mais o que cantar. De foi na cruz, a tudo mais foi cantar naquele domingo. E eu disse, se eu não celebrar a ceia, vai pegar mal. Se eu passar a ceia, eu vou estar mal com Deus. Vou ficar mal dentro de quem nessa hora? De Deus e das pessoas. Que a imagem estava sendo projetada.
Quem não vê que o pastor não participa da ceia do Senhor? E quando chegou na hora da ceia, eu pedi para um diácono celebrar. Eu disse, dirige a ceia. Foi para a igreja um escândalo, porque eu estava no púlpito. Quando ele acabou de dar os alimentos da ceia, eu disse, irmãos, vocês perceberam que eu não celebrei a ceia. Eu não estou bem. Não estou bem comigo, nem com Neide, minha esposa. Nós brigamos ontem, pelo meu orgulho, não pedi perdão. E eu esqueci que hoje era ceia. E eu queria que vocês orassem por mim. Eu cheguei em casa e resolvi isso. E a igreja caiu em lágrimas. E lá na porta, ainda havia naquele tempo de eu ir depois do culto, a porta, hoje não vou mais, porque são 2 cultos no domingo. Uma irmã disse assim, pastor, a partir de hoje, já estava lá há 18 anos praticamente. Ela disse, pastor, a partir de hoje, o senhor começou a ser meu pastor de verdade. Por que? Eu disse, eu triste, que o senhor mostrou-se tão humano quanto eu, mas muito íntegro para assumir seus dramas dentro de casa. E eu queria ter um pastor, se eu fosse ovelha, que dissesse isso, integridade, acima de tudo, como eu queria, nessa mundo em crise. Um pastor de coerência e de transparência. Um pastor derramado no altar de Deus. Gente, escuta uma coisa. Vocês são exceções do que eu vou dizer. Então ninguém se choque porque eu os vejo como exceções. Os que eu conheço, eu sei que são mesmo. Os que eu não conheço, eu reputo que sejam, para não ofendê-los. Mas como hoje o mundo evangélico carece de pastores assim, que mostrem uma verdade para suas ovelhas, seres apaixonados por Deus, pelo altar que Deus lhes deu, pelas vidas que Deus lhes confiou. Quando uma pessoa se sente amada, se sente importante. Quando alguém se sente importante, ela melhora sua autoestima, sua condição de vida. Quando a ovelha se sente amada porque é ovelha, cuidada porque é ovelha, se sente querida porque é ovelha, tem certeza, sem você dizer nada, ela já melhorou muito a sua vida. Domingo de manhã, vamos pensar que essa igreja podia ser a sua e a minha igreja. Às vezes eu ia para a igreja assim, tão por ir. Um peso de mais um domingo, mais 2, 3 sermões. Eu comecei a pensar, 1000 pessoas se acordaram, João Pessoa, a cidade de praia. Abriram mão da praia, do calor, do verão. Trabalharam a semana inteira, estão cansadas. Mas tomaram banho, trocaram de roupa, para ir para a igreja ouvir o seu pastor. Porque acreditam, Deus vai falar através dele. Essa motivação que eles têm é essa. Eu queria ter um pastor que me ensinasse sobre isso o tempo todo. Eu estou já terminando para não cansar vocês, ter um pastor que caminhasse comigo nas crises da vida. Gente, escute, todo mundo vive crise, inclusive a gente. Só que a mente humana e a mente pastoral, mais que a mente humana comum, criou uma defesa. Está tudo bem. É muito difícil, é quase impossível, é tão raro você chegar em Curitiba, ou em João Pessoa, em qualquer lugar do Brasil, encontrar um colega e dizer assim, colega, e aí, tudo bem? E ele diz assim a você, não está bem não, está difícil. Sempre estamos bem, negando as nossas próprias crises. E se a gente é capaz de negar nossa realidade, como vamos entender a dos outros? Nem vamos percebê-las. Mas ovelhas como nós são pessoas, e pessoas humanas vivem crises. E sermões, por Deus inspirados, ajudam como suporte a essas crises. Mas há crises que não se esgotam em sermões. Por exemplo, a crise do luto. Como não visitar uma viúva? Como nem para a casa de um órfão? Gente, cartão, mensagem do WhatsApp não substitui o abraço do pastor numa hora como essa. Do desemprego. Já pensou a sua dor? Quando chega o final do mês e ouvir do tesoureiro, esse mês não dá para lhe pagar.
Se for o caso, que Deus lhe livre. Gosto de persuador de ovelhas que só perderam o emprego mesmo. Perderam. E querem ouvir o pastor. Eu estou com você. Conta comigo. Crise no casamento. Nossas igrejas estão cheias de mulheres mal amadas, de homens mal resolvidos, cheias de filhos órfãos de pais vivos, que projetam no pastor um tipo de carência, onde você passa a ser quase que o pai que eles nunca tiveram. Se você for em João Pessoa domingo de manhã, você vai ver uma surpresa, ver que eu vou dizer aqui é pura verdade. Irmãos, todo domingo de manhã, eu fico assim, olha bem para mim, fica aqui assim. Depois, no altar da igreja, no púlpito. E é uma fila de adolescentes, jovens, homens e mulheres, para o meu abraço. Que nasceu depois desse sermão. Não são meus filhos, mas vivi como pai. Que vive crises. E eu queria ter um pastor que comigo caminhasse nas crises da minha vida. De um adolescente perturbado, um jovem desencantado que não passou no Enem, um homem de bem frustrado que foi demitido, uma mulher crente que foi traída, a uma pessoa idosa que está no luto dos pais. Essas horas não pode faltar a figura verdadeira do pastor. Não pode faltar, porque é isso que elas querem. É assim que nos querem e é ali que nos querem. Se eu fosse ovelha, eu queria um pastor assim. Vim lhe visitar. Vim lhe visitar. Escute. Durante 18 anos eu vivi de consultório. Pessoas pagavam para que eu as escutasse. E eu ganhava melhor e muito melhor do que ganhava na igreja. Até que um dia, eu conversei ontem com o Renato. Houve uma cena assim, patética, estranha, intrigante, que mudou a minha vida. Uma senhora de classe média alta de João Pessoa foi se consultar comigo. Que eu vou dizer, vocês são pastores todos e pastoras. E ela no meio da conversa, Deus me inquietando que eu orasse por ela. Mas como orar por ela se ela pagou um psicólogo? Que era pastor, mas era psicólogo. Ela pagou uma consulta. Escute. E aquilo em mim angustiando. Aí eu peguei uma campainha que eu tinha na minha mesa, para vir a secretária, bem charmosa, bem chique, toquei. Aí a secretária entrou. No meio da consulta, a senhora ficou perturbada, incomodada. Disse, fulana, por favor, me traga o cheque dessa senhora, do pagamento. Aí ela trouxe o cheque. Disse, senhora, fulano não vou dizer o nome dela, não precisa, que ela é viva ainda. Eu disse, escuta uma coisa, toma o seu dinheiro. Mas o que é que houve? Aí eu disse assim, eu vou lhe dizer uma coisa, não acho estranho não. Mas eu queria orar pela senhora. Mas eu não posso ser pago para orar pela senhora. A senhora sabe que eu sou pastor. Quem não sabe em João Pessoa que eu sou pastor? Mas tome esse dinheiro, me permita orar. O que você está passando é isso, isso, isso. Deixe eu orar, por favor. Olha a resposta dela. Pastor Estevão, eu sou sua ovelha. Eu não sabia disso. Há 4 meses que tento falar com o senhor, não consigo. Eu decidi, vou marcar uma consulta, só assim ele me escuta. Eu chorei. Nos abraçamos. E depois daquele abraço, eu orei com ela de joelhos. Fiz a Deus um voto. Disse, Senhor, a partir de hoje, o psicólogo que cobra morreu. O pastor que cuida renasceu. Fechei o consultório e comecei na igreja. Porque se eu fosse ovelha, eu queria um pastor assim. Fosse comigo nas minhas instabilidades, chorasse minhas lágrimas. Houve uma coisa na minha vida recentemente. Eu passei uma experiência difícil. E um colega meu dos Estados Unidos saiu, foi em João Pessoa. Pastor Luiz do Campanha. Eu infartei há quase um ano atrás.
Vindo da Itália, São Paulo, cheguei em João Pessoa. E quando eu coloquei um stenter no coração, aliás, nas artérias. Quando eu abri meus olhos, na UTI, no hospital, sem saber que estava lá, foi tudo muito rápido. Só me lembro que eu fui para o hospital e pronto, tirar a pressão. Aos meus olhos, está lá um colega meu, em pé na cama. E eu disse, o que é que houve? Aí ele contou a história e disse assim para mim, eu soube que o senhor teve esse problema. E na noite que eu infartei, colocado na oração da igreja, disse, vaza para o mundo. Eu peguei o avião no outro dia e vim lhe visitar. Porque um dia eu vi sobre o pastor que eu queria ter. E eu queria agora ser seu pastor e dizer, você não está só. Aquilo foi melhor do que um cardiologista. Porque há coisas que só a alma entende. Só ela responde, porque só ela precisa. Assim também o mundo das ovelhas. Há crises que só elas vivem. Que conselho de pastores, conselho de igreja, que estatutos, que homilética, que projetos não vão funcionar. É o pastor que nem está lá, é o ser humano pastor. Para dizer, eu vim aqui lhe visitar. Vim lhe visitar. Ganha uma dimensão terapêutica que você não imagina o quanto faz bem a ovelha. A visita de um pastor na hora de crise. Não tem ideia. Finalmente eu queria um pastor que fosse comigo tão humano quanto eu, sem máscaras. Não se choque, sobretudo meus colegas veteranos, como Valdir e tantos outros. Isso não atinge de forma pejorativa ninguém. Mas todo pastor tem suas máscaras. Todo, inclusive você e eu. São máscaras de proteção. E algumas delas são desnecessárias. Sabe por quê? Há duas coisas sobre máscaras, todo psicólogo sabe disso. E que o senso comum também sabe disso. Primeiro, ela constrói relacionamentos em cima de fantasias, daquilo que não se é de verdade. E segundo, um dia elas caem. E quando elas caem, às vezes revelam aquilo que ninguém gostaria de saber, nem o olho gostaria de ver, mas elas caem. Fulano se separou, pastor. Fulano deixou o ministério. E fulano morreu. Semana passada em João Pessoa, na Paraíba, na cidade de Patos, um pastor suicidou-se, enforcou-se. Sabe o que é isso? Você corre para lá. Mas ninguém na cidade perguntou. Um ser humano em desespero, perdeu a vida, foi assim, um coro só, terrivelmente só. Toda a cidade, 120 mil pessoas. Um pastor fez isso. E eu gritei, não foi um pastor que fez, foi um ser humano que fez. Que talvez, não sei, uma vida construída a partir de um púlpito e de muitas máscaras. O pastor tem que aprender a chorar com quem tem suas lágrimas. Todo pastor tem que assumir suas dores e debilidades. Você não é menos humano, nem menos pastor, quando diz assim, alguém me ajude, eu preciso da sua ajuda. Está difícil. Não é mesmo. Mas não é mesmo. Mas nós somos construídos culturalmente com a deformação teológica de que nós não precisamos assumir nossas fraquezas. Mas as pessoas sabem que nós somos humanos. Quando você diz assim, ore por mim, está difícil. Você dá o direito a você de ser você mesmo. E alguém dizer, como meu pastor é verdadeiro, comigo, com ele também. Eu queria um pastor assim. Caminhasse comigo sem ter que usar máscaras. Ano passado eu tive uma experiência difícil na minha vida. Para a minha idade, não foi outras coisas. Nossa igreja passou um mês de oração intensa. Geralmente, há 20 anos em João Pessoa,
todo janeiro, nossa igreja faz oração. E sempre a igreja lotada, todas as noites, sempre super lotada. E eu não faltei uma noite, de 6 de janeiro a 31, não faltei uma noite sequer. Na sexta-feira, no final de 31, teve uma vigília, e eu participei da vigília. Só que os jovens marcaram, naquela manhã de sábado, o primeiro passeio ciclista do ano. Disseram assim: pastor, o senhor vai com a gente? Eu esqueci da jornada e disse: eu vou estar lá com vocês. Aí eles contaram com isso. Eu me dei conta que eu prometi. O senhor está lá? Vou estar lá. Eu saí da igreja 2 horas da manhã. Como eu estaria 6 e meia em frente a um hotel para reunir com eles. Eu não podia dormir, mas eu tive que ir, eu fui. Cheguei lá, tem um grupo de ciclistas da igreja. Eu cheguei, foi uma festa surpresa. O senhor veio, que bom. Disse assim: só que eu vim orar, não vou andar de bicicleta com vocês. Mas por que, pastor? Eu disse: porque eu estou com sono. Eu vim cumprir uma promessa, mas vim assumir um cansaço. Eles se reuniram no meio da praia, assim, na calçada, orando por mim. Todos, homens e mulheres, me beijaram o rosto. Disseram assim, na linguagem deles, eu não vou dizer, eu não sei a linguagem deles, mas assim, mais ou menos: cara, você é demais. Você prometeu que cumpriu, mas assumiu o seu cansaço. Obrigado por ter sido verdadeiro com a gente. Eu fui para casa como quem foi o melhor ciclista da manhã. Mas assumir nossas verdades é nos fazer dignos diante das pessoas que a gente quer que sejam verdadeiras com a gente também. Eu queria um pastor que não só orasse por mim, mas também me pedisse oração. Eu quero terminar lembrando aqui, um momento pouco aqui. A gente estava sob o comando aqui, vamos orar. Vocês já perceberam que às vezes numa reunião como a nossa, vamos orar uns com os outros, há colegas que se incomodam com isso. Parece que orar um com o outro incomoda a gente. E já pensou como é difícil você dizer assim a um colega: ore por mim, está difícil. Ore por mim, eu estou sofrendo. Clame por mim, nem pensar. Clamar quer dizer, eu estou no fundo do poço, eu não posso. Mas escute, quando você tem no rebanho ovelhas, com as quais você ora, que oram por você, você faz com que elas se sintam que ovelha e pastor estão debaixo dos cuidados de Deus. 40 anos de pastor não é fácil. Não tem sido fácil. E nem foi fácil. Mas se eu pudesse começar tudo, eu começaria a ser um pastor. Nem ia mais sonhar com Resende. E talvez não lesse tantos livros. Mas certamente eu iria ser diferente em muitas coisas. Uma delas é entender que púlpito e corredores não se separam nos caminhos da vida. Que sermões e abraços se confundem quando a graça de Deus está com a gente. E que ovelha gosta muito mais da nossa humanidade do que de nossas roupas pastorais. E que o pastor que eu queria ter, dificilmente seria eu. Eu tenho muitas deficiências pastorais. O que eu espero em Deus é ajudar-me a mim mesmo e aos outros a entender. De vez em quando é bom a gente sair de nossos gabinetes, de nossos mantos, de nossos altares, para a gente mergulhar no mundo das ovelhas. E nos perguntarmos: se eu fosse pastor, que pastor eu queria ter? Quem sabe o Senhor nos responde e a nossa vida se ressignifica para o melhor. Obrigado e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique em pé, por favor. Eu gosto muito de orar, não sei terminar meus estudos sem oração. E eu queria pedir que não demorasse muito, em nome do Senhor. Todos os colegas que estão aqui comigo, que têm um anelo pastoral de serem melhores, como pastores. Alma e coração, vem aqui à frente, por favor, para a gente orar uns pelos outros. Ou que viva alguma crise de significado, vem aqui à frente, venha para cá. Não ache humilhante chegar. A questão é por que não vir, se somos pastores.
A gente ama quando nossas ovelhas atendem nossos apelos. Por que também não atender o que o coração pede da gente? Venha para cá, por favor. Eu quero fazer algo diferente. Vou terminar. Vá chegando, mas não fique longe não, vá chegando. Vá chegando para poder ter a oração final. Que coisa linda de Deus. Vou pedir que cada colega agora bote a mão no ombro um do outro. Colegas e colegas, todos e todas. A mão no ombro. Quer dizer companheirismo. Quer dizer âncoras, escoras, solidariedade. A mão no ombro dispensa formalidades. Apenas desperta compartilhamento e companheirismo. Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque estou aqui com meus colegas, teus pastores aqui de Curitiba. Pai, a maioria eu nem conheço pessoalmente, mas nós te conhecemos a Ti, Senhor. Que nós servimos ao Teu rebanho para cuidar das Tuas ovelhas, que por um momento estão sob nossos cuidados. E só por um momento que não nos pertencem, são Tuas, Senhor. Pai, nos ajude a ter uma visão mais pastoral da vida. De nos deslocarmos de vez em quando para o mundo que não é nosso, é das ovelhas. E a partir do mundo delas, entender por que somos pastores. Pai, nos ajuda a ser melhores. A mim, Pai, primeiramente. A sermos mais afetuosos, mais carinhosos, mais presentes. Talvez, Senhor, mais humanos e menos eruditos. Mais verdadeiros, Senhor, e menos polêmicos. Mais presentes de carne e osso. Pai, obrigado pela bênção da missão. Pela honra do chamado. E obrigado que a gente pode ter alguém colocar a mão no ombro. Quem sabe, meu Deus, algum dia, depois dessa manhã, a gente coloca essa mão no ombro de alguma ovelha. Diga assim: você não está só. Você tem um pastor, conte comigo. Derrame graça sobre nossas vidas. Sobre esse núcleo pastoral de Curitiba. Sobre teus filhos e filhas que te servem. Em nome de Jesus. Amém. Abraça seu colega. Com um carinhoso abraço pastoral. Uau! Uau! Faça isso, abrace mais umas 3 ou 4 pessoas, pastores. Abrace ele. Como o abraço é importante. Queridos, eu quero encerrar essa manhã orando a Deus. Obrigado, querido. Eu quero agradecer ao pastor Estevão. Obrigado. Nós vamos ter um presente aqui para ele, que é uma caneca dessa do núcleo de pastores, que é um presente da empresa Personalize Presentes Criativos. Ela sempre nos abençoa com as canecas do núcleo, e nós vamos presentear o pastor Estevão com uma dessas canecas também. Você pode pegar ali na saída agora do nosso hall, material da Fábrica do Livro, se você não retirou, e ter informações também ali, como você pode fazer para produzir o seu livro, editar o livro, o seu material.
ok? Nós temos também o pastor Alexandre. Cadê o pastor Alexandre da FAS? Está aqui. O Alexandre, você pode conversar com ele sobre as vagas que o FAS, né, está disponibilizando, os cursos. Você pode conversar com o pastor Alexandre, ele vai estar aqui no nosso hall também. Você pode procurar ele, tirar dúvidas, ou com o próprio Tiago Ferro também. Amém? O Valdemar, cadê o tiquezinho lá do restaurante? Nós temos aqui um restaurante de uma pessoa que está nos abençoando essa manhã, lá no Radu. É hoje, né? Que ele tá, hoje, um jantar hoje para algumas pessoas. Então quero agradecer também o irmão que está nos abençoando aí. Nós queremos abençoar algumas pessoas aí. Manda procurar o pastor Valdemar aqui, ok? Procura o Valdemar. Visitantes, tem visitante hoje? É a primeira vez que você vem no café nosso aqui do núcleo? Ok, quantos são? Olha aí, Valdemar, acho que é um bom presente para quem está visitando hoje. Fala com você? Aqui, você está visitando? Então fala com o Valdemar, você vai ganhar o jantar hoje. Amém? Mês que vem, a próxima reunião nossa, no mês de março, que será na primeira quarta-feira, reserva a manhã toda. Por quê, querido? Nós vamos ter o pastor Carlito Paz conosco. E nós vamos ter duas palavras com ele. Então nós vamos começar já às 8h30 com a reunião. Vamos dar uma pausa para o café. O nosso café não vai ser às 8h30, né? Ali o cafezinho que nós fazemos. Então nós já queremos começar às 8h30 com a primeira reunião. Vamos dar uma pausa ali por 9h30, 15 para as 10, para um cafezinho rápido. E depois nós vamos ter a segunda palavra também, que deve acabar por volta do meio-dia. Então, para o próximo mês, já reserva a manhã toda para você estar aqui conosco. O pastor Carlito Paz vai estar trazendo duas palavras abençoadas para as nossas vidas, para a sua igreja também. Amém? Quero convidar a Arno, vem cá por gentileza, orar por nós, encerrando a reunião desta manhã, abençoando a vida de todos nós. Obrigado Tiago pela presença, ficar até conosco até o final aí. Obrigado, a gente sabe da agenda corrida, como presidente você tem, mas obrigado pela honra de ter ficado até o final da nossa reunião. Como mandante, Coronel Pérez, se ele precisar sair, como vice-prefeito também, eles tinham agendas já, a gente sabe como é a agenda deles bem corrida, mas o deputado Gilson também, mas eu quero sempre estar agradecendo a Deus pela vida deles, que são pessoas que sempre estão cooperando com as nossas igrejas e com o corpo de Cristo. Amém? Vamos agradecer, Pai Celeste, muito obrigado pelo presente da sua bondade de falar conosco, de tratar com cada um de nós pessoalmente, e nós como corpo pastoral da cidade. Muito obrigado, Pai. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, pelo seu cuidado com as nossas vidas. Te exaltamos como Senhor de nossas vidas, Senhor da cidade de Curitiba e Senhor da nação brasileira. Amém. Amém. Graça e paz. Oi, até o mês que vem. Obrigado pessoal da Advec pelo louvor, Deus abençoe vocês também, obrigado aí por tudo. Obrigado pelos irmãos que vieram de fora, até da cidade aí, do estado, vieram para cá, Deus abençoe vocês.